E aí, pessoal, vamos tentar falar rapidinho sobre transporte de seiva elaborada. A gente falou na aula anterior sobre transporte de seiva bruta. Então, o transporte de seiva elaborada, primeiro, o que é seiva elaborada? A seiva elaborada, imagina um líquido que é produzido basicamente na folha, nas organelas chamadas cloroplastos, e ali, quando usa água, gás carbônico e luz, gás carbônico e água, acontece a formação da seiva orgânica ou seiva elaborada, que é basicamente glicose ou sacarose. Quando a gente chupa uma cana de açúcar, a gente está bebendo, né, sacarose. Então esse líquido ele vai sendo distribuído dos órgãos fonte, digamos que aqui é a folha, e dentro da folha tem os cloroplastos. Essa seiva elaborada ela vai sendo distribuída para todos os órgãos da planta. Essa seiva elaborada vai descer, ela pode subir um pouquinho, ela pode vir para a lateral para alimentar um galho. E aqui nesse galho, imagine, aqui é um galho, né? Aqui é um galho, eu tenho aqui um fruto. Então esse fruto está drenando a glicose da fonte para cá. Ou a raiz, essa raiz vai estar drenando, sugando isso. E por que suga? Porque segundo a hipótese da pressão do fluxo, ou hipótese ou teoria de Mante, né? Foi um cara que propôs isso aí, a hipótese mais aceita atualmente, propôs isso aí lá na década de 30. Então ele propôs que a glicose vai sempre fluir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Porque cada vez que eu tenho aumento de glicose aqui na folha, isso vai gerar necessidade de entrar água por osmose. Lembra que se aqui tem muito açúcar, puxa água. E se aqui tem muito açúcar, o açúcar sai para onde tem menos. Lembra lá de difusão? Isso é difusão, dissoluto. Osmose é água. Então, tem muito açúcar, o que é que a água faz? Se tem muito açúcar aqui e pouco aqui, a água vem para cá, para tentar equilibrar, lembra? Se tem muito açúcar aqui, o que é que o açúcar faz? O açúcar vem para cá, para tentar equilibrar. Então, o açúcar vai dos órgãos fontes, descendo, sendo empurrado do meio mais concentrado, né, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Só que quando chega lá na raiz, a raiz, ao invés de deixar equilibrar, ela pega e guarda aquilo, ou consome. Então, se ela consome, vai diminuir. Se diminuiu, ela puxa daqui que tem mais. Quando essa tem mais, passa para essa que tem menos, essa também diminui. Se essa diminui, opa, muito açúcar aqui, muita glicose, manda para cá, acabou diminuindo. Eu puxo da outra, entende? Que é um fluxo por essa questão de pressão de fluxo. Então essa é a teoria de Mante. Quem guarda isso, né? O fruto vai guardar a raiz. Então imagina uma batata lá guardando a batata doce, a macaxeira. Então eles vão guardar isso na forma de amido, ou para usar, ou para simplesmente ficar estocado e usar quando for numa hora de necessidade, de pouco sol, por exemplo, épocas de inverno. Ou um fruto, ou uma flor, ou um caule, né? Como a gente vê no palmito, por exemplo. Então esse é basicamente o processo de transporte da seiva elaborada. Uma coisa interessante que já caiu no Enem é sobre um estudo que é sobre o que acontece. Foi um cara que fez isso, né? Então batizou do nome de anel de Malpighi. Imagine que você tem o caule, então imagina o caule. Aí esse caule seria como se fosse um rolo de papel higiênico. Você vai ter o rolo de papelão no meio e em volta o papel higiênico que vai ser usado. Esse rolo de papelão, vamos fazer uma analogia, né? Compará-lo. Esse rolo de papelão, ele é o xilema que conduz a seiva bruta, que é ascendente, né? Esse rolo de papelão aqui, ele está conduzindo água e minerais, que manda também, né, pro floema, quando tem muita glicose. Então, a glicose está sendo fabricada, ela vem descendo aí pela parte externa desse papel higiênico, que é o papel. Acontece que se eu pegar esse papel, né, e cortar, aqui é o rolo interno, aqui é o rolo interno e aqui é o papel higiênico. Se eu cortar esse papel higiênico, tirar ele todinho e deixar só o rolo,
interno de papelão, ou seja, só o xilema. Tirei o floema, que é o vaso que conduz, também chamado de vasos liberiano, vasos, né? São bem fininhos. Se eu fizer um anelamento, pegar a faca e cortar esse papel, puxo, ficou só o xilema. Isso vai matar a planta. Porque imagine que isso aqui é o floema e aqui é o xilema. Isso aqui é o xilema. Se eu arrancar o floema aqui, nessa parte, nesse ponto aqui, tem aqui, tá tudo coberto pela minha mão. Só que se eu fizer um anelamento aqui, eu interrompo, o fluxo não desce mais. E o que acontece com a raiz? Ela perde a sua fonte de carboidratos, a sua fonte de glicose, para que ela cresça, para que ela continue, né, se alimentando ou armazenando. Então o anel de Malpighi vai matar a planta se você fizer. Agora, se eu fizer isso num caule, aqui eu tenho um caule, imagina que isso é um galho, né? Um galho do caule. Se eu fizer isso aqui, aqui tem folhas, tudo aqui está cheio de folhas. E tem uma fruta aqui. Minha mão fechada é uma manga, imagine, uma jaca, uma uva, uma maçã, uma abóbora, né? É uma fruta. Então, se está fazendo glicose aqui, a glicose vem para o fruto, distribui pelo caule, para ele crescer, vai descer para a raiz. Se eu fizer o anel de Malpighi aqui, cortar, fizer aquele anelamento, pegar, tirar, né? Vai fazer o anelamento, a glicose daqui, quando chega, não vai mais para frente, para lá. Ela fica presa, ela vai e volta. Esse fruto vai começar a ficar maior, mais saboroso, mais suculento. O pessoal faz muito isso para produzir frutos maiores. Só que vai chegar uma hora que esse caule vai cair. Porque não tem como glicose passando para cá, para segurar ele. Então ele vai morrer. Então é feito isso, mas eles sabem que com o tempo, se você fizer em muitos galhos, isso vai levar à morte da planta. Então é isso, espero ter entendido. É muita coisa para falar em pouco tempo, mas a gente, né, tenta aí fazer com que você entenda dessa forma e cair no Enem esse assunto. Depois a gente vai lá na frente falar de hormônios vegetais. É isso? Tamo junto, valeu, até a próxima.